Olá, meu nome é Adrilena e esse é o episódio número 0 do podcast do Contra. Quando nasceu o do Contra? Antes de gravar esse episódio, eu fiquei me perguntando qual seria a maneira mais interessante de contar como é que nasceu a ideia de fazer um podcast. Mas contar a verdade de como surgiu não seria tão interessante assim, e também não seria a verdade verdadeira. E eu também não poderia iniciar esse projeto aqui não expondo a verdade. Essa verdade que é tão buscada por quem é do contra. E também não poderia mentir. A primeira versão é essa. Em 2019, quando eu percebi o quanto eu andava inquieta para colocar para fora tudo aquilo que eu pensava, e era muita coisa. Eu penso muito, eu penso demais incessantemente. E com tantos pensamentos borbulhando na minha cabeça, eu passei a escrever intensamente no bloco de notas do meu celular. Eu escrevia e ainda escrevo a todo momento. Anoto ideias, uso a função ditado para não perder nada, nem no trânsito, no banho, na esteira. Mas tudo isso é muito solitário. Eu de verdade converso é com as vozes da minha cabeça. E então resolvi me desafiar a assumir publicamente que eu sou do contra. Então, precisamente no dia 19 de março de 2019, pouco mais de 5 anos atrás, eu abri uma conta de podcast no Spotify e deixei lá. Gravei um áudio bem tosco, que foi só para ter alguma coisa publicada e nunca contei para ninguém. De lá para cá eu me acovardei, mas continuei escrevendo e idealizando. E muitas coisas aconteceram, inclusive a tão famosa procrastinação, que veio junto com o medo de errar, de falhar, de não agradar. Mas aí essas vozes da minha cabeça continuaram a falar, cada vez mais insistentes, e eu decidi ir de encontro a essa minha inércia. Foi então que agora, no mês de agosto, arregacei as mangas, comecei a me organizar e ser do contra comigo mesma. Resolvi pensar alto, pensar em conjunto e dividir o que vier de tudo isso com quem se interessar ou queira me ouvir. Pensar alto, assim, é dar voz a mim e a quem quer que seja capaz de pensar pela via contrária daquilo que é posto para nós. Exige coragem pensar alto aquilo que poucas pessoas ousam dizer. A outra versão diz mais de mim, traz mais a Adrilena que o podcast. E começa no dia 31 de janeiro, com uma aquariana com ascendente Lua e Vênus em Capricórnio. Quem sabe um pouquinho de horóscopo já entende o porquê do contra. Se não entende nada de astrologia, pesquisa que pode ser interessante. O ano era 1973. Foi nesse ano que eu nasci. Desde que eu me lembro, me chamavam de do contra, como se fosse um apelido ou até um segundo nome. Na minha vaga lembrança, isso me incomodava, porque da maneira que era dito parecia algo ruim, e de fato era visto dessa maneira. E eu era aquela menina que batia o pé para tudo, mimada e que não lidava bem quando recebia um não ou quando não conseguia o que queria, que perguntava o porquê de tudo e também não aceitava a primeira resposta óbvia. Enfim, eu era um desafio para quem convivia comigo, eu tenho certeza disso. E me falam isso sempre também. Fui uma adolescente, bem adolescente mesmo, rebelde e do contra. Cresci, amadureci, me formei ao redor dessa expressão. Uma vez do contra, sempre do contra. Inclusive, foi essa expressão que me fez olhar com interesse para a psicanálise. Daí vieram anos de análise, estudos, formação, deformação e essa identificação com a subversão que vem da psicanálise. Essa coisa de significante é muito curiosa mesmo. Do contra se tornou o meu significante, ou melhor, um dos. Mas descobrir o do contra como significante me permitiu olhar para este apelido de uma outra maneira e de inventar algo diferente a partir disso que tanto me incomodava. Mas é engraçado como agora é em cima dele que eu construo a minha identidade e me orgulho dela. E assim, pensando alto, não mais sozinha, eu espero que autorize algumas pessoas a assumirem também o seu lado do contra e a pensarem por si e questionarem e se encherem de coragem para discordar daquilo que não acreditam, se encherem de coragem para refletir, para não aceitar de primeira aquilo que lhes é falado.
duvidar de tudo, até de si mesmos. Ser do contra pode ser muito mais do que um simples apelido, que era a princípio depreciativo. Provavelmente eu serei do contra até no que vou publicar aqui, faz parte. Manter esse movimento de liberdade de pensar é fundamental para mim. Freud teorizou que o pensamento é o ensaio da ação. Então, ser do contra faz parte desse ensaio. É como uma amostra grátis antes da decisão da ação. Ser do contra, mesmo que mentalmente, preserva em mim o poder de ser quem sou, mesmo que mentalmente. Isso funciona como uma mola que me lança para outras direções. Funciona? Bem, como tudo na vida, às vezes não. E quando funciona, é apenas parcialmente. Lidar com essa falta estrutural de todos nós faz parte da vida, e ser do contra nos mantém ativos nesse jogo. Ser do contra é meu ambiente natural. Ter crescido em meio a críticas e expectativas contrárias me fez, além do meu horóscopo, obviamente, ser do contra. E isso me fez ser quem sou, me forjou. Outro significante. Quanto ao desagrado, não me afeta mais tanto quanto um dia me afetou. Sou acostumada a ele e fiz dele algo que funciona a meu favor. Sendo do contra a esse desagrado, eu também me descolo dele sempre que possível. Ser do contra, portanto, é não aceitar ficar no raso. Ser do contra é sustentar quem se é. É uma maneira de se defender. E assim, eu espero que esse exercício que proponho incentive vocês a ir de encontro ao que faz mais sentido e que possibilite ser do contra em relação ao que não faz sentido. E que vocês saibam identificar os dois, porque ser do contra pode ser muito bom e te atrair muitas coisas bacanas, mas ser do contra pode também ser muito ruim quando te afasta delas. Agora a tarefa de vocês é juntar a primeira com a segunda versão para entender essa coisa toda. Ou não. Obrigada por terem me ouvido até aqui e fiquem ligados no próximo episódio. Aviso no meu Instagram, @Adrilena, quando for publicado. Vou trazer alguma convidada interessante para falar de tudo um pouco, inclusive de psicanálise. E o que o horóscopo tem a ver com tudo isso? Bom, me respondam os psicanalistas. Até lá!